Obrigado, irmão Célio. Uma boa tarde a todos. Um feliz sábado. É um prazer para mim poder estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco do que Deus tem partilhado comigo. Eu fico agradecido ao irmão Célio ao convite. Cada igreja que nós vamos, nós temos um ministério pessoal em família. Eu sempre conheço irmãos que vão morar para sempre comigo no céu. Você já parou para pensar que a pessoa que está do seu lado agora vai para sempre morar contigo no céu? E se você não ama Ele, que Deus transforme o teu coração. Porque se a gente não aprender a armarmos nossos irmãos aqui, a gente não vai estar lá no céu. Então nós precisamos aprender a vivenciar este momento, onde a gente pode conhecer novos irmãos e aprendermos uns com os outros. Eu não vim aqui como um professor, senão eu vim aqui como irmão de vocês e quero esclarecer dúvidas. E com certeza ensinar um pouco do que eu tenho aprendido. Eu vou trazer algumas referências para que vocês possam continuar isso depois em casa. Eu vou mostrar para vocês alguns livros. Que vocês conseguem em qualquer livraria de um grande porte, tipo o Shopping Uberlândia, ali tem, eu já vi que tem uma livraria, eu comprei até 2 livros ali, então vocês vão encontrar bastante literatura de fácil acesso e de baixo custo. Meu nome completo é Ivandel Felipe Suger, eu sou natural de Joinville, Santa Catarina, e agora estou por algum tempo aqui em Uberlândia, mas logo já retorno também a Santa Catarina, mas eu fiz medicina, sou clínico geral, e trabalho com medicina do estilo de vida, só com prevenção de doenças e tratamentos naturais. Vou contar algumas histórias rápidas durante a palestra sobre alguns pacientes de casos gravíssimos que hoje estão 100% curados, e eu acredito na cura de todas as doenças. As doenças mais graves, as doenças de tão pouca gravidade, eu acredito na cura de todas as doenças. E é só nós aprendermos a causa das doenças e remediá-las através de tratamentos naturais. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a palestra, pode levantar a mão e eu quero esclarecer para vocês, ok? Eu vou convidá-los, vocês assim como vocês estão, para que nós possamos orar. Santíssimo Deus, nós queremos te agradecer imensamente pelo sábado que o Senhor nos concede. Obrigado pela Igreja Adventista, obrigado, Senhor, porque essa igreja tem conduzido muitas pessoas ao reino dos céus. Agradecemos por pertencer a ela e pelo privilégio de aprendermos conceitos sobre todos os aspectos da nossa vida. E hoje temos a oportunidade de aprendermos como cuidar um pouco mais do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Que nós possamos, ó Deus, tirar todas as sujeiras do nosso coração, todas as sujeiras da nossa boca, para que nosso templo, Senhor, o templo do Espírito Santo que é teu, possa estar limpo para que o Senhor possa habitar. Perdoe todos os nossos pecados, que o teu Espírito recaia sobre nós nessa tarde, transformando o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia. Livro de Salmos, capítulo 103. Eu vou subir aqui no púlpito para poder... Salmos, capítulo 103. O tema que eu escolhi para dissertar nessa tarde para vocês é leite, alimento ou veneno. Vamos aprender um pouquinho sobre a questão do leite, com relação com o leite materno também, e eu quero esclarecer algumas dúvidas quanto a isso. Como o irmão falou, geralmente as pessoas pensam que falar sobre saúde está se referindo à carne, né? Eu acredito que o menor problema hoje é alguns conceitos que nós temos paradigmáticos. É como se nós tivéssemos criado alguns preconceitos sobre a reforma de saúde. E por a questão realmente de alguns anos atrás, a mensagem de saúde ter sido pregada de forma equivocada. Isso trouxe mais afastamento, mais rejeição quanto à mensagem de saúde do que uma proximidade. Então existem outras coisas muito mais criteriosas e de maior gravidade para a nossa saúde do que a carne em si, apesar de também ter o seu lugar dentro da reforma de saúde. Salmos capítulo 103, vamos ler o versículo 3. Diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Irmãos, quantos de vocês acreditam que nós podemos nascer e morrer, ter vivido uma vida inteira nessa terra, sem nunca ter tido uma doença? Quem acredita nisso? Poucas pessoas. Os que não acreditam. Ok. Por que o senhor não acredita, irmão?
Ok, ótimo. Quem levantou a mão que não acredita também? Por esse lado aqui. Você? Por que você não acredita? Porque nós podemos nascer e morrer sem nunca ter tido uma doença. Ok. Mais alguém que gostaria de dar a sua opinião? Eu gosto de conversar. Por favor, irmão José. Tá. Ok, mas nós estamos falando agora sobre uma questão da doença física, mas não estamos falando sobre a parte realmente da consequência do ato pecaminoso. E o senhor acredita que nós podemos, na parte de saúde, vivermos sem ter doença? Todos vão adoecer em algum momento. Ok. Eu não tenho uma reportagem aqui, mas em outro momento eu vou mostrar para vocês. Se amanhã eu não vou falar sobre isso também, mas em outro momento que eu posso retornar aqui, só me convidar, coloco na agenda. Existem várias evidências hoje, no século 21, no ano de 2017, que pessoas nasceram e hoje têm em média de 100 anos e nunca tiveram uma dor. E existem 3 povos principais no mundo. O primeiro deles se chama sardenhos, que moram na Itália. O segundo se chama Okinawas, que moram no Japão. E o terceiro se chama Adventistas do Sétimo Dia, que moram em Loma Linda, Califórnia. Todos esses 3 povos, existem pessoas dentro desses povos que nasceram e hoje ainda estão vivas e nunca tiveram um resfriado. E melhor ainda, tem um outro grupo, que é um grupo atípico desses 3 grupos, não moram em cidade, moram nas montanhas, se chama Unzas. A média de vida deles é 120 anos. Eles nasceram e hoje ainda são vivos, boa parte do grupo, e nunca tiveram um problema cardíaco, uma dor de cabeça, um resfriado, uma amidalite ou uma sinusite. E existe vários, na revista National Geographic, que saiu em 2005, mostrou os 3 povos que mais vivem no mundo. São esses 3 que eu falei primeiro, os sardenhos, okinaus e os lomalianos, que é os adventistas do sétimo dia. Eles nascem e morrem sem nunca ficar doente. Irmãos, eu tenho 30 anos. Desde que eu sou adventista do sétimo dia, eu nunca tive uma dor. Nunca tive uma amidalite. E eu só acredito plenamente porque o texto está dizendo que Deus cura todas as enfermidades. Então nós poderíamos ficar doentes, ele sabia que nós poderíamos ficar. Mas ele mesmo ensina o remédio. Abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Pode colocar no PowerPoint ali para mim, por favor? Êxodo capítulo 15, versículo 26. Diz assim: e disse, se ouvires como? Se você ouvir disperso, o texto está dizendo? Não, atento, atenção. A voz do Senhor teu Deus, e fizeres reto, o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos. Olha o primeiro quesito. Ser obediente ao quê? Aos mandamentos. Primeiro, obediência à lei de Deus. Segundo, agora que diz, e deres e guardares todos os estatutos, nenhuma doença virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te saro. Quem que vai sarar as nossas doenças? Deus. Mas será que ele vai utilizar o método que ele utilizou no passado? Com certeza. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Gênesis 1, 29 diz assim: e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores que há fruto e que dêem semente, isso vos será por alimento. Qual que era o propósito de Deus para a humanidade em relação à idade? Quantos anos Deus gostaria que Adão e Eva vivessem antes do pecado? Eternamente. Então Deus gostaria que o ser humano vivesse eternamente. Por escolha de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem pecou e surgiu algo que se chama doença. Será que Deus idealizou um plano para evitar as doenças? Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 3,
versículo 18. Gênesis 3, 18. Diz assim: ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Quem que comia a erva do campo antes do pecado? Quem sabe? Quem que sabe? Quem que comia a erva do campo? O que é a erva do campo? Era alface, rúcula, brócolis, tudo que era verde, a erva. Quem que comia isso antes do pecado? Os animais. Quem disse? A senhora disse, mano. Os animais. Por que que Deus permitiu que o homem comesse a erva do campo só depois de ter pecado? Porque antes do pecado não surgia algo que era doença. Depois do pecado surgiu algo que se chama doença. E Deus sabe que nas hortaliças que Ele criou, nas verdes, são riquíssimas em fitoquímicos, são riquíssimas em minerais, que é o que combate a doença. Para vocês terem uma noção, existe no Brasil hoje 10 clínicas de tratamentos naturais. Retiro da Saúde, Cevisa, Vida Natural, Projeto Reviver, A Promessa, Salva Vidas Amazônia, Escola de Profetas. São 10 clínicas que existem para o Brasil que fazem tratamento para câncer, por exemplo. Você quer saber qual que é o tratamento para câncer? Durante 40 dias comer só erva do campo. Esse é o tratamento que cura câncer. Só fazem suco verde. Botam brócolis, rúcula, couve-flor, alface, espinafre, brócolis. Esse é o tratamento para câncer. Por quê? Porque Deus idealizou isso quando surgiu o pecado. O homem come a vida inteira os alimentos que não deve e quando ficam doentes precisam de um remédio. E o remédio Deus idealizou lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 18. Antes o homem comia somente frutas, cereais e comia alguns legumes que não dava como a erva do campo. Depois do pecado, Deus continuou com essa dieta e acrescentou mais uma, a erva do campo. Então o homem poderia comer depois do pecado o quê? A erva do campo, as frutas e os cereais. Porque essa combinação formaria no corpo um sistema imunológico forte e combateria as doenças. É por isso que eu sei que desde os meus 13 anos até agora, por que eu não fiquei doente ainda nem com sinusite, nem com renite, nem com amidalite, que a média de vida hoje as pessoas têm 3 resfriados por ano. Por quê? Porque eu sei que nas frutas, nos cereais e nas hortaliças tem todo um conjunto de nutrientes para formar um bom sangue. Isso está no livro Conselho Regimentar, falando que frutas, verduras, nozes e cereais têm todos os nutrientes para formar um bom sangue. Quando nós aprendemos a ser obedientes, Êxodo capítulo 16, versículo 25, aos mandamentos e aos estatutos, que a palavra é a mesma palavra em hebraico para conselhos, os conselhos que a velhinha deixou para a gente consegue ser o quê? Feliz e saudável. Irmãos, por trás de cada palavra de Deus, existe uma esperança para você ser saudável. Existe uma palavra de amor de um Cristo crucificado dizendo: filho, eu te amo. E eu te amo tanto que eu vou deixar tudo escrito detalhadamente, descrito pelos pormenores, para que você possa ser feliz e saudável. Para que você tenha uma mente boa para discernir entre o certo e o errado. Irmãos, com 13 anos de idade, eu andava com um revólver calibre 32 na cintura. Eu era um menino extremamente revoltado, era um menino rebelde, mal educado com meus pais, porque nós tivemos um lar muito desestruturado, mas eu conheci uma família adventista do 7º dia. Irmãos, e quando a gente conhece uma família cristã verdadeiramente, Deus nos tira da onde a gente está e a gente começa a ter exemplo para que possa influenciar a nossa vida. E o seu Flávio e a Neide, que foram a família que eu conheci a mensagem adventista, comecei a conviver na casa deles. Eu comecei a aprender a comer direito, a como viver direito, como deveria ser um lar feliz, como deveria ser uma família feliz. E com 17 para 18 anos, eu escolhi seguir essa igreja pelos princípios que essa igreja tem. E eu nunca mais, desde os 13 anos até o dia de hoje, eu fiquei um dia sem ler a palavra de Deus. Amém. Irmãos, eu só estou aqui pela graça de Deus. E é pela graça que eu reparto que Deus repartiu comigo lá no passado e tem repartido todos os dias. Deus quer alcançar o teu coração. Quando eu entro nessa igreja, irmãos, e eu vejo como os irmãos estão,
eu vejo como está a condição da igreja, isso parte o meu coração muitas vezes. Sabe por quê? Porque nós é o povo que Deus chamou para levantar o estandarte para este tempo. As pessoas lá fora, elas nos olham esperando que nós tenhamos a solução para elas. E talvez nós não tenhamos, porque nós não conseguimos viver essa mensagem. A mensagem de saúde não foi dada para nenhuma outra igreja, foi dada para você, para que você seja saudável e influir os outros irmãos também. Eu escolhi para vocês, para partilhar, um tema que eu acredito ser de grande relevância. Se vocês entenderem este tema, é o alicerce, um dos primeiros temas para entender os demais temas. Leite, alimento ou veneno? Quantos de vocês aqui tomam leite? Que não toma. Deus seja louvado. Não toma mais. Não toma mais. 90% da igreja que está presente agora levantou a mão. Quantos de vocês comem queijo? Os mesmos 90%. Acho que 95%. Irmãos, eu vou dizer para vocês que vocês não precisam me dizer mais nada que comem se me disseram que tomam leite. Eu sei que essa igreja é uma igreja doente. Quantos de vocês aqui tomam algum tipo de remédio? 70%. Quantos de vocês aqui tem alguém que conhece na família ou próximo que está doente? Agora está doente. Vocês entendem, irmãos, por que eu estou aqui nessa tarde? Eu não estou nessa tarde aqui pregando essa mensagem porque eu gostaria, no sentido de que é o Felipe que tem que pregar, mas é porque eu entendi isso lá com meus 13 anos. O primeiro livro que eu li está aqui nas minhas mãos. Conselhos sobre regime alimentar. Este livro mudou a minha vida. E eu só prego essa mensagem porque Deus me deu a oportunidade de ser livre da ignorância que eu tinha. E para poder partilhar com os meus irmãos que estão hoje doentes. Por trás de cada palavra deste livro eu consigo ver um Senhor, um Salvador crucificado dizendo: filho, eu te amo, eu quero que você seja feliz. Saudável e um baluarte para ensinar as outras pessoas. Irmãos, leiam este livro, é o primeiro livro que eu digo para vocês lerem, irmãos. Conselhos sobre o regime alimentar. Eu trouxe um outro livro que eu quero indicar para vocês, não é das nossas autoras da nossa igreja, mas é um livro que vocês conseguem nas livrarias. Super Imunidade. Quantos de vocês querem ter uma super imunidade? Quantos de vocês não querem ficar doentes? Leiam este livro junto com esse outro livro, Conselho Alimentar e Super Imunidade. Esses dois livros, eles existem uma coerência tremenda. É de um médico norte-americano, formado em medicina e formado em nutrição, chamado Joy Fuhrman, e ele fala sobre conceitos que nós deveríamos ter para nunca ficarmos doentes. Ele diz que o nosso sistema imunológico, ele está preparado para combater todas as doenças. Lembra o que nós lemos em Salmos capítulo 103, versículo 3? Que Deus pode curar quantas enfermidades? Todas. Olha que interessante, um médico que não é adventista, que não lê a Bíblia, diz que o nosso sistema imunológico tem toda a capacidade de restabelecer das doenças e nunca mais ficar doente. Será que ele está falando algo coerente com a Bíblia? Ele não lê a Bíblia, mas ele está dizendo pela medicina que você pode nunca ficar doente. Outro livro que eu indico vocês lerem, que é de uma autora adventista do sétimo dia, mora em São Paulo, é o livro Saúde Nua e Crua. Custa R$12 esse livro. A igreja pode pedir uma caixa, ela manda aqui e vocês podem dar para a população, irmãos. É o melhor livro que eu já li sobre nutrição, Saúde Nua e Crua. É só livro baseado em ciência. Ela não usa nada de Bíblia e profecia. Mas todos os conceitos dela, nenhum momento contradiz o livro Conselho Alimentar. Ela leu o livro Conselho Alimentar, ela é adventista do sétimo dia, e ela só escreveu esse livro para mostrar para as pessoas lá fora o que a ciência diz e como está coerente com a mensagem adventista do sétimo dia. Saúde Nua e Crua. Anota, irmãos. Você não pode vir para a igreja sem tratar de papel e caneta. Irmãos, quantos de vocês vieram na escola sabatina hoje? Quantos de vocês trouxeram papel e caneta para a escola sabatina? Olha só que interessante, quantos anos a gente vai na escola? Hoje são 9 anos de ensino fundamental e mais 3 anos de ensino médio. Então são 12 anos. 12 anos a gente leva papel e caneta na escola. Por que a gente vem na escola sabatina e não traz papel e caneta? Eu aprendi isso com uma pessoa que nem é adventista do sétimo dia. Falou: vocês vão para a escola sabatina
Eu sou professor e eu falo, meus professores trazem papel, meus alunos trazem papel, mas a gente vai para a escola e não traz papel. Professor, não é verdade? Então, a partir de hoje, nós vamos vir para a igreja trazendo papel e caneta. Leite, alimento ou veneno? O que vocês acham? O leite é um alimento ou é um veneno? Quero que vocês falem, pode falar para mim. Leite, alimento ou veneno? Irmãos, deixa eu perguntar para o irmão Célio aqui. E as dores no pulso, irmão Célio? Acabou. E Inchou. Uma semana, irmãos. Vocês vão entender por que ele tinha essas dores. É o leite que causa isso, é o queijo que causa isso. Eu tive uma paciente, ela chama Margarida Ortiz. Quantos de vocês aqui têm depressão? Quantos de vocês aqui têm fibromialgia, dor no corpo? Ela chama Margarida Ortiz, 43 anos. Entrou no meu consultório na cidade de Timbó. Eu tenho um consultório lá em Timbó. Ela entrou nos consultórios, sentou na cadeira e falou, doutor, não aguento de dor. Fazem 6 anos que eu tomo corticoide. Eu não sei mais o que fazer para essas dores no corpo. Eu orei com ela e falei, a partir de hoje a senhora nunca mais vai comer leite, não vai tomar leite, não vai comer queijo. E passei uma dieta para ela. 60 dias depois ela voltou no consultório. Falou, doutor Felipe, eu quero que o senhor vá lá na minha cidade. Eu quero que o senhor consulte toda a minha família, porque fazem, desde os meus 12 anos até os 43 anos, eu não tive um dia na minha vida que eu não tive dor. Nesses últimos 60 dias eu não tenho mais dor. Se eu souber, olha o que ela disse, se eu soubesse que era tão fácil, eu já tinha mudado há muito tempo atrás. Irmãos, leite é um veneno. E nós temos aprendido pela televisão e até pelos médicos que a gente tem que tomar leite por causa do cálcio. E eu vou mostrar como isso é uma mentira. Para onde que eu tenho que apontar? Para onde que eu tenho que apontar? Para cá? Aqui, ok. O mito do cálcio. Essa é a pior questão que eles dizem hoje pela relação do leite. Que nós temos que tomar leite por causa do cálcio. Isso é uma mentira. A propaganda e a indústria de laticínios levou as pessoas a acreditarem que precisamos tomar leite para evitar osteoporose. Olha o que a vaca diz. Se sua mãe, que te ama tanto, não te dá mais leite, porque eu que não tenho nada a ver com essa história, tenho que te dar. Irmãos, a gente fica extraindo da vaca tudo que a gente pode, e quando sobra alguma coisa, a gente pega a pele dela e ainda faz tapete. A gente tira as vísceras, tira o olho, tira o chifre, tira o leite a vida inteira da vaca. Quando a vaca não tem mais vida, a gente tira a pele e bota de tapete para nossa casa. Você já parou para pensar que nós somos o único mamífero que toma leite de outra espécie e que continua a tomar leite depois de adulto? Anotem isso. Nós não precisamos tomar leite de uma espécie, isso é antibiológico. Na natureza não acontece isso. Você já viu, por exemplo, uma vaca mamar no cavalo? Eu já vi um gato mamar, por exemplo, no cachorro, mas isso é muito atípico. Nós somos a única espécie que vamos na ubre da vaca todos os dias e mamamos. Então nós precisamos começar a pensar que nós somos a única espécie que toma leite de uma outra espécie e continua a tomar leite depois de adulto. A osteoporose, olha que interessante, isso saiu num site de pesquisa médico dizendo, osteoporose, no Brasil, a cada ano, 70 mil pessoas fraturam o colo do fêmur. O fêmur é esse osso que a gente tem aqui na coxa. Fraturo bem nessa parte aqui, ó. Sendo que pelo menos 20% morrem de complicações nos primeiros 6 meses e metade nunca mais tem uma vida independente. Além disso, 20% a 30% necessitarão de cuidados institucionais, lá nos hospitais, ou enfermagem domiciliar. Olha que interessante isso. Nós não aprendemos que temos que tomar leite, porque o Brasil é um país que consome pouco ou muito leite? Muitíssimo. Olha que interessante, o Brasil, 70 mil pessoas estão tendo fratura de osso. Mas as pessoas não tomam leite. Por que as pessoas estão com os ossos fracos? Porque leite enfraquecem os ossos. E eu já vou explicar como que acontece isso. Esse é um outro site de pesquisa médico também. Olha que interessante. Consumo de leite e osteoporose. Os países que mais têm osteoporose e os países que quase nunca têm osteoporose. Os países que mais têm, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. O país que menos tem osteoporose é uma raridade, China, Japão e Vietnã. É interessante que o Dr. Thomas Colin Campbell,
Deixa eu ver se eu trouxe aqui, ó. Esse livro, Galactolatria, é um escrito por uma doutora em fisiologia, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela fala só sobre os malefícios do leite. Custa R$40 esse livro, Galactolatria. É excelente esse livro. Só com dados científicos, por que as pessoas não deveriam tomar leite. Galactolatria. Ela traz várias referências de um médico chamado Dr. Thomas Colin Campbell. Ele mostra que os países que mais consomem leite, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, são os países que mais têm osteoporose. Em contrapartida, os países que quase nunca consomem leite, como a China, o Japão e Vietnã, porque 95% da população é intolerante à lactose, não toma leite por causa que vai passar mal, não tem osteoporose. Já passa a pergunta. É interessante, por quê? Porque nós temos aprendido pela propaganda na televisão e também pela propaganda por causa da indústria farmacêutica que nós temos que tomar leite. Mas isso causa osteoporose, irmãos. Isso tem deixado as pessoas doentes e eu vou explicar durante a palestra por que acontece isso. Aqui eu tenho uma outra pesquisa do Dr. Carl Mitchison, que mostra que saiu no jornal na Inglaterra, jornal britânico. Os países como, por exemplo, Estados Unidos, consomem de cálcio 1.143 miligramas de cálcio por dia, através do leite, do queijo, dos alimentos que consomem. A fonte que eles consomem é laticínios. E a epidemia de osteoporose é grave. Em contrapartida, a China consome 544 miligramas. A fonte da onde eles consomem são vegetais e é uma raridade ter osteoporose. Mas isso parece um pouco antagônico para mim, porque a gente aprende que tem que tomar leite para não ter osteoporose, mas os países que mais estão consumindo leite, como o Brasil, são os países que mais têm incidência de osteoporose. Por quê? Por que está acontecendo isso? Por favor, irmã. Aham. Então a senhora não pode ir embora antes do final, porque no final eu vou falar para como substituir isso. José. A pergunta exatamente é a sua respondeu. Nós comparamos no Brasil, três países que tomam mais leite e o Brasil. O Brasil acabou de responder que o Brasil está incluído mesmo. Exato. A incidência de osteoporose no Brasil cada vez tem aumentado. Se vocês leram ali, era de 2013. Então já mostra que para 2017 a epidemia tem aumentado. Irmã. Ok. 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 Para substituir, né? Eu vou deixar, eu acho que muitas das dúvidas eu vou respondendo durante a palestra, mas eu vou falar como substituir isso na parte justamente aleitamento materno. Ok? Mas tem muitas opções hoje. No mínimo 6 tipos de leites que poderiam estar sendo substituídos. Já vou ensinar vocês depois. Eu te falei, né, quando o médico falou para mim, ó, aumenta seu consumo de leite, Você comeu muito. e queijo, E inflamou tudo. queijo por semana, eu já gostava. Ouviu E disso? eu tive a briga na feira em casa. Aham. Aí começou a inchar, né, as juntas, quando eu fui, Ácido úrico. cheguei lá com as juntas inchadas, a coluna morrendo de dor, mas ele notou, e carne também, É. a proteína e tudo, aí realmente eu estava me matando. Você já parou para pensar, o irmão Célio, com a disposição que ele tem no sentido de avançar com a obra, mas sem doença? Eu falei isso para ele. Eu vejo um homem que tem disposição, mais doente, cada vez mais vai ficar o quê? Cada vez vai ficar mais parado. Por quê? Hã? Claro, é o que o diabo quer. O diabo quer que nós ficamos doentes. Irmãos, nós estamos numa luta entre o bem e o mal. E tenha certeza, quem domina hoje o mundo é o mal. Eu não tenho dúvida de falar isso. Indústria farmacêutica, indústria alimentícia está hoje sendo manipulada por jesuítas. Em outro momento eu vou falar sobre isso. Eu gosto muito de história, gosto muito de profecias. Mas, infelizmente, isso cada vez tem dito domínio para que possa dominar a nossa mente. O povo ficar doente e não entender os desígnios de Deus. Vamos avançar. Já vou avançar para as perguntas. Por que as pessoas, então, têm osteoporose quando consomem leite? Porque por causa que você, para ter a fixação de cálcio dentro dos ossos, você precisa de vários fatores.
Primeiro dele, relação de cálcio e magnésio. Você precisa ter 2 moléculas de cálcio e 1 molécula de magnésio. O leite tem muito cálcio, e é por isso que os médicos mandam tomar leite, porém tem pouco magnésio. Então esse excesso de cálcio não consegue se fixar no osso. Para onde que vai? Vai para os rins, vai para a vesícula, vai para o fígado, vai para as artérias do coração e para as juntas. Começa a inflamar, começa a ficar tudo que é travado, né? Começa a gerar fibromialgia, porque o excesso de cálcio inflama. Então, quantas moléculas o leite tem? O leite tem 10 moléculas de cálcio para 1 molécula de magnésio. Quantas moléculas vão sobrar? 8. Porque uma fixa 2, né? Então vão sobrar 8 moléculas. Olha o tanto de molécula que está parando nos rins. Será que é normal as pessoas hoje ter cálculo renal? Sim, porque as pessoas consomem leite todos os dias. A pessoa, vamos fazer um teste para você. Vamos ver se eu estou certo. Quem aqui tem pressão alta? Pressão alta. Irmãos, 1, 2, 3, 4. Não precisa me dizer o que come. Eu sei o que vocês comem. Quantos de vocês aqui têm gordura no fígado? Ó, não precisa nem me dizer o que come. Se a pessoa me falar que tem depressão, a senhora falou, eu sei o que come. Irmãos, fazem 2 anos que por dia eu atendo 10 pacientes por dia. Eu pergunto todo dia, o que você come? Eu já sei que a pessoa, a pessoa me liga hoje, doutor Felipe, eu tenho um amigo que está com câncer, o senhor pode consultar? Não precisa nem falar mais o que come, eu já sei o que a pessoa que está com câncer come. Irmãos, as doenças localizadas, onde estão, revelam o que você come. Paciente tem catarata, eu sei o que comeu durante a vida. Paciente me diz que tem um problema neurológico, eu sei o que comeu durante a vida. Doença é uma coisa que é acumulada. Ninguém tem diabetes comendo 1 ano comida que fazem mal. A pessoa tem diabetes porque desde a infância come leite, carne e açúcar. É os alimentos que causam diabetes. Paciente tem pressão alta porque a vida inteira tomou leite. Leite causa pressão alta. Queijo causa pressão alta. Então nós precisamos entender essa questão da correlação do cálcio e magnésio para conseguirmos sermos saudáveis, irmãos. Leite tem excesso de cálcio. Outra questão, paratormônio e calcitonina. O que acontece? Quando a gente ingere alguns alimentos, os alimentos têm cálcio. Quem faz o controle do cálcio no corpo, quando está alto ou baixo, é a tireoide. Quando, por exemplo, você tem pouco cálcio dentro da corrente sanguínea, os teus ossos estão ficando fracos, a tireoide produz paratormônio. O que o paratormônio vai? Ele vai lá, o hormônio, e toca na parede do intestino, dando um sinal dizendo, eu preciso mais de cálcio. Então, quando o alimento chegar na parede, ele vai absorver mais cálcio dos alimentos para ir para a corrente sanguínea. Quando os níveis de cálcio estão altos, é ao contrário, através da calcitonina. A tireoide produz calcitonina, vai na parede do intestino e inibe a absorção de cálcio, porque já tem muito cálcio na corrente sanguínea. Então elas trabalham em conjunto, harmônico. Olha como Deus vai trabalhar com o nosso corpo para que ele seja inteligente. Ele já trabalha com uma forma equilibrada. Quando tem muito, tem pouco, o organismo trabalha de produzir substâncias para regular isso. E por último, a vitamina D, que é o colicalciferol. Aonde que a gente consegue essa vitamina D? O nosso corpo produz vitamina D. Só que ela só consegue ser sintetizada, produzida, quando a gente toma sol. Que horário que a gente tem que tomar sol? Quem falou meio-dia? Meio-dia. Só que, ó, prestem muita atenção, irmão Célio, prestem atenção, para não falar o que eu não falei. Tá? 20 minutos no meio-dia. Pouco tempo, para você não ter câncer de pele. Ok? Só no sol forte que a vitamina D consegue ser processada. E a vitamina D é muito importante para a pessoa que tem depressão. Extremamente importante tomar sol no horário, sem proteção e o máximo do corpo exposto. Quanto tempo? 20 minutos. Em que horário? Meio-dia. Não vai depois falar aí fora que o doutor Felipe, tem que tomar sol meio-dia e não completar. Se uma pessoa vai ficar com câncer de pele, é culpa minha. 20 minutos no horário do meio-dia, ok? Se você tomar sol lá pela manhã ou no fim da tarde, excelente. Mas para sintetizar a vitamina D, tem que ser num curto período no sol forte,
ok? Então, não depende de só você tomar ou comer alimentos que têm cálcio. Depende de outros fatores para que esse cálcio que você tem dentro da corrente sanguínea se fixe dentro dos ossos. Entenderam agora? Então, o leite tem cálcio, porém tem pouco magnésio. Então, muito do cálcio que tem não consegue ser fixado dentro dos ossos. Avançamos. Agentes que diminuem a absorção de cálcio. Por que muita gente pode estar absorvendo? Por exemplo, brócolis é uma excelente fonte de cálcio. Semente de abóbora, gergelim, girassol, chia, todos esses alimentos, castanha do Pará, nozes, couve, uma das maiores fontes de cálcio é couve. Açafrão e coentro são fontes de cálcio. Por que muita gente está consumindo alimentos que têm cálcio e a gente está desenvolvendo osteoporose? Porque tem algumas coisas dentro do nosso estilo de vida que fazem a eliminação do excesso, ou melhor, a eliminação do cálcio que tem dentro do corpo, e aí não consegue ser fixado. Ingesta de café, refrigerantes, pimenta e vinagre. Se a gente coloca aquele vinagre por cima da salada, isso causa osteoporose. Se a gente toma café ou refrigerante que tem cafeína, também faz com que você tenha osteoporose. Então não é só tomar, depende do que as outras coisas que você também está comendo. A ingesta de açúcar e alimentos refinados. Se você consome açúcar, pode ser no bolo, pode ser no café, pode ser num brigadeiro, pode ser o próprio açúcar mesmo. Isso vai estar fazendo o quê? Retirando o cálcio de dentro dos ossos. Isso vai causar osteoporose. Então você pode estar tomando cálcio todos os dias que o teu médico passou, mas se você está consumindo os alimentos que roubam o cálcio, não adianta de nada consumir a cápsula de cálcio. Entende? E precisa sempre ter a correlação de cálcio e magnésio dentro desse cálcio. Então quando o médico passar cálcio para você, você tem que ver se tem magnésio e você tem que tomar sol. E tirar os alimentos que roubam o cálcio. Fumar, o tabagismo, né? A ingesta de sal, o excesso de sal compete com o cálcio. Então, se você está tomando cálcio, está comendo rúcula, brócolis, açafrão, mas você está salgando muita comida, também causa osteoporose. Então, uma coisa fica competindo com a outra. Entra o cálcio, mas tira o cálcio. Entra o cálcio, mas tira o cálcio. Então, não depende somente de você ingerir, depende também das coisas que vocês estão retirando o cálcio dos ossos. Excesso de ferro. Qual é o alimento que tem excesso de ferro? Carne vermelha. Comer excesso de carne vermelha causa osteoporose, porque o ferro que tem na carne vermelha compete com o cálcio. Então vai fazer o quê? Vai tirar o cálcio dos ossos para poder neutralizar essa acidez que causa no sangue. E a proteína animal, ela é extremamente ácida. Existe uma coisa que chama no corpo, que chama pH. O que é o pH? É como se fosse uma medida que nós temos no corpo para saber se a substância ela é 7, que é neutro, ela é acima de 7, ela é alcalina, e abaixo de 7, ela é ácido. Sempre tem que ser neutra. A carne, o refrigerante, eles são extremamente ácidos. Quando está abaixo de 7, ele é ácido. Sempre que a gente consome esses alimentos, o sangue vai acidificar. Como que o corpo vai conseguir neutralizar, voltar para o valor de 7? Ele vai roubar cálcio dentro dos ossos, vai cair na corrente sanguínea para poder neutralizar essa acidez. O que vai gerar com isso? Osteoporose. Entende? Então comer carne vermelha causa osteoporose. Então quando você vai no médico e o médico manda você, por exemplo, tomar leite, resolve o problema da osteoporose? Não. Se você não tirar a carne vermelha, se você não tirar o refrigerante, se você não tirar o café, não adianta de nada você tomar leite para poder ter a questão realmente de cálcio dentro dos ossos. Porque as outras coisas, coloca aqui para mim, irmão, por favor. Porque as outras coisas, elas estão retirando o cálcio dos ossos. Então vamos aprender juntos, vamos fazer uma recapitulação para não ficar confuso. Primeira questão, para que a gente tenha os ossos fortes, leite causa osteoporose ou resolve o problema da osteoporose? Causa, porque tem o quê? Muito cálcio, pouco magnésio. Tem excesso de proteína que acidifica o sangue, vai precisar retirar cálcio para poder neutralizar. Então, primeira questão, retirar o leite para poder resolver o problema da osteoporose. Segundo, retirar refrigerante, vinagre,
pimenta e carne vermelha, para poder ter os ossos fortes e todo o cálcio que está ingerindo através das fontes vegetais consiga se fixar dentro dos ossos. Por exemplo, brócolis. Brócolis tem 2 moléculas de cálcio para 1 molécula de magnésio. Então, todo o cálcio que tem nos vegetais, eles se fixam dentro dos ossos. Isso é muito importante. Irmãos, não sei se vocês conhecem, quantos de vocês conhecem o irmão Railton, da Igreja do Panorama? O Célio conhece, né? A gente tem conversado algumas coisas, e ele falou para mim, Felipe, eu por muitos anos já tinha tirado a carne, mas tomei leite, comi queijo, e eu sinto que depois que eu tirei esses alimentos, hoje eu sinto que parece que eu tenho mais força do que quando eu tomava esses alimentos. Por quê? Porque leite inflama. Leite tem uma substância, anotem, chamada caseína. Caseína, com C, não com K, tá? Caseína é uma proteína extremamente inflamatória. Causa artrite, causa sinusite, causa amidalite, causa renite, causa enterite, causa depressão, causa fibromialgia. Todas as proteínas do leite são inflamatórias. Por isso que o irmão Célio não está com mais dor no pulso, porque retirou a caseína do leite, do queijo, que queijo tem mais caseína do que o próprio leite. Tira as inflamações, o corpo começa a melhorar as dores. É rápido. A pessoa tira o leite, tira o queijo, as dores do corpo começam a ir embora. Vamos avançar. Baixos níveis de vitamina D e magnésio. Por que estão relacionados com isso? Porque a questão realmente da vitamina D é o sol e o magnésio na correlação correta. Então, quando você tem esses níveis baixos, também não vai conseguir fixar os cálcios dentro dos ossos. E sedentarismo. Vou dar um exemplo muito prático. Olha só que interessante. Quando você corre, você faz atividade física, o que acontece? Você sua, né? Soa. Obrigado. Obrigado. Vou precisar. Então, você começa a suar. Quando você soa, lá no sistema nervoso, existe o centro da sede. Como você está perdendo líquido, o centro da sede faz um termostato e diz, opa, eu preciso colocar água. Então, vai te dar sede. Olha que interessante quando a gente está começando a perder cálcio. Quando você faz atividade física, você tem uma compactação sobre o osso, principalmente os ossos da perna. Então, o teu osso, entre aspas, soa. O que acontece? O próprio osso começa a pedir cálcio. Então, quando você faz atividade física, aumenta a absorção de cálcio. As pessoas que são sedentárias têm mais tendência à osteoporose. Se entende isso, pessoal? Alguma dúvida até agora? Por favor. Ok? Por causa da caseína. Ok. Isso qual é a sua pergunta? Porque o seu estilo de vida favoreceu para isso. Você acabou de me dizer assim, ó, eu já tirei boa parte do leite. Você tirou queijo, você tirou carne vermelha, você tirou refrigerante, você tirou sal. Você entende que a causa não é só o leite, é todas as outras coisas que têm progredido na van. Eu quero fazer uma consideração para vocês muito importante que serve para a senhora também, irmã. Nós estamos numa geração do planeta onde as doenças elas são mais agressivas e o nosso corpo está com maior fragilidade orgânica. Por exemplo, quantos aqui tem mais de 60 anos? Ok. Se eu pegar a constituição do irmão José, por exemplo, e comparar com a minha, ele tem mais tendência a ser saudável do que eu. Isso depende muito do estilo de vida, mas ainda que nós tivéssemos o mesmo estilo de vida, ele teria mais tempo a viver mais do que eu, se tivéssemos o mesmo estilo desde a infância. Por quê? Porque cada vez mais a humanidade hoje está vindo degenerada.
Então, por isso que Deus deixou para esse tempo o quê? A mensagem de saúde. Porque Deus sabia que nós iríamos ter maior disposição genética e também maior 6.000 anos de pecado para que nós ficássemos mais doentes. Então nós temos que considerar essa questão. Por isso que os cuidados têm que ser redobrados. As pessoas me procuram e falam assim, minha mãe, por exemplo, minha mãe hoje cuida muito da saúde, mas descuidou durante 44 anos de vida, hoje ela tem 54. Eu sempre digo, mãe, a senhora tem que correr atrás do prejuízo. Porque 44 anos a senhora descuidou, então o seu corpo vai lhe cobrar esses 44 anos de vida. Então agora os cuidados têm que ser redobrados para tentar compensar os anos que a gente fez o quê? Descuidou. Porque a saúde cobra, Deus perdoa, mas o nosso corpo nunca nos perdoa. Tudo que nós descuidamos no passado vai cobrar. Vou dar um exemplo prático. Digamos que o irmão Célio, se Jesus não voltasse, poderia na sua genética viver 100 anos. Pelos 40 anos de descuido, talvez ele vivesse 60. Mas como daqui para frente ele está mudando os hábitos alimentares, ele vai poder viver 80. Entende? Talvez não vai chegar aos 100 pelos 40 anos de descuido, mas vai poder avançar pelo menos a 80. Se entende isso? Dou um exemplo muito prático, você deve ter ouvido falar a história do seu Ataídes. O seu Ataídes era para estar no caixão, mas como ele conheceu a reforma de saúde com 82 anos, Deus poupou eles, e o doutor Leonardo do Albert Einstein, no melhor hospital mais conceituado no Brasil, diz que em 17 anos ele nunca viu um caso como o do seu Ataídes acontecer. Ficou tão impactado com isso que mandou a família inteira dele para a clínica de desintoxicação, onde o seu Ataídes fosse, porque realmente o caso dele era inexplicado. O que ele fez? Mudou os hábitos alimentares e passou por um processo de desintoxicação. Avançamos. Olhem para a tela e me diz se isso é natural ou isso é um hábito cultural. Irmãos, tadinha da vaca, né? Irmãos, isso é um hábito cultural ou isso é natural? Irmãos, isso é cultural. Não existe no reino animal, entre todos os mamíferos, nós somos mamíferos, seres humanos mamar na vaca. É a mesma coisa falar para a girafa mamar no elefante. Exato, isso é estranho, isso é antibiológico. Mas a gente faz isso durante a vida inteira. A vida inteira a gente faz o quê? Mama na ubre da vaca. Irmãos, nós somos a única espécie que toma leite de outra espécie e que continua a tomar leite depois de adulto. Vou mostrar um videozinho para vocês. Por favor, irmão, que está na sonoplastia, você pode mexer o mouse aqui, ó, aqui vai ter um lugarzinho para você dar um play. Não sei se aí mostra. Aí, ó. Aqui, ó. Perfeito. É um nutrólogo, um médico formado em nutrição, falando. Tem som. Você tem que aumentar o som do geral. O leite de vaca é para bezerro. Se você der leite de vaca para um novilho, ele morre. Essa experiência já foi feita. Isto é bom para bezerros. A constituição de leite de cada mamífero é própria para aquele tipo de mamífero e não serve para outro. O leite de vaca foi feito para bezerro. A constituição, o equilíbrio de minerais que ele tem não permite a boa absorção do cálcio, por exemplo. Ele é rico em cálcio, tem muito. 4 a 5 vezes mais cálcio que o leite humano. Mas tem pouco magnésio. Sem magnésio, o cálcio não vai, não fixa no osso. Tem fósforo demais. O fósforo compete com o cálcio, desloca o cálcio. Tem proteína demais, 4 a 5 vezes mais que o leite humano, torna o pH do sangue ácido. Quem tampona isso são os rins. O que ele usa para isso? Cálcio. De onde ele tira? Dos ossos. Doutor, a gente sempre, eu ouvi falar várias vezes que o adulto não deveria tomar leite. Jamais. Mas que as crianças devem tomar quando parar a amamentação, tudo bem ela tomar. Isso que o senhor está falando vale especialmente para os adultos? Adulto e criança. A criança não tem que tomar leite de vaca, é um veneno. A maior parte das ites de criança são causadas por leite de vaca.
Olha que interessante. Amidalite, apendicite, sinusite, renite, enterite, dermatite, tudo está relacionado com leite. A partir de hoje, irmãos, se vocês conhecerem crianças que começam a sair mancha na pele, começa a sair púrpuras, pequenas feridinhas, assim, tipo catapora, chama púrpura. Começa a criança a ter muita amidalite e os médicos mandam tirar as amígdalas. Começa a ter adenoide e faz cirurgia para retirar as adenoides. O que causa isso? Então vamos falar para essas mães fazerem o quê? O que essa criança está tomando? Leite de vaca, é esse leite que está causando para essa criança. A criança não tem que tomar leite de vaca. A criança tem que tomar leite materno. Se não tem leite materno, tem que tomar o quê? Vou responder a pergunta da senhora agora. O melhor substituto para leite de vaca se chama água de coco. Melhor substituto. Só que quando a mãe não tem leite antes dos 6 meses, você vai dar água de coco e vai começar a dar papinhas vegetarianas. Batatinha amassada, arroz amassado, mingau de aveia batido no liquidificador e cozido, papinha de arroz integral e cozido. Vai dar papinhas e vai dar leites vegetais. Leite de coco, leite de amendoim, leite de arroz, leite de grão de bico, que é uma delícia, leite de chia. O único leite que criança jamais deve tomar de forma vegetal é leite de soja. Leite de soja é alergênico, causa alergia, por causa que o leite de soja é transgênico. A soja é transgênica. Alimentos transgênicos causam alergia no corpo. Então, a gente deve consumir soja 1, 2 vezes no mês, no máximo. Isso inclui leite ou inclui a carne de soja também. Isso é mal informação. A gente consome na igreja todos os sábados, quando faz junta a panela, a gente faz o quê? Isso é um veneno para a saúde, irmãos, por isso que a igreja está doente também. Soja não é saudável, irmãos. Tem 2 problemas dessa carnezinha de soja. Primeiro problema da carne de soja. Primeiro que a soja é transgênica. Alimentos transgênicos são alimentos modificados, causam alergia no nosso corpo. Começa a sair mancha na pele, começa a ter inflamação, queda de cabelo. Não sabe de onde vem? Vem da soja. Vem do leite. Segunda questão da soja, dessa carnidinha da soja. Como que a gente chama essa carnidinha de soja? Como que é o nome? Eu ouvi. PVT, proteína da soja. PTS, proteína texturizada de soja. Ou proteína vegetal de soja, né? Texturizada, PVT. Olha que interessante. Deus fez a soja. Lá na soja tem vitaminas, minerais, cálcio, fósforo, água, enzimas e proteína. O ser humano, ele é mais sábio do que o Criador. Então o que ele faz? Ele tira só a proteína e isola. E dá para os adventistas do 7º dia ficar doente só a proteína isolada. Proteína isolada causa câncer hepático. Esteatose hepática, que é gordura no fígado, causa cálculo renal. E aí os irmãos, depois de comer a vida inteira soja, procuram o Dr. Felipe porque está com câncer no fígado. E eu pergunto, o que vocês comiam no junta panela? Soja. Irmãos, consegue entender? Como a soja, mas como o grão da soja. Deus fez o alimento completo. Não isole nutrientes. Quando você está isolando nutrientes, você está dizendo que é mais sábio do que o Criador. É a mesma coisa falar, você tem um carro e tira o motor do carro e diz, anda carro. Não tem como, o carro não vai andar, porque precisa do motor. Nós precisamos comer o alimento de forma completa. Porém, o homem também modificou isso e hoje a soja é transgênica. Então a minha dica é, coma 1, 2 vezes no mês, ou um leite de soja, ou um tofu, que é o queijo de soja, ou o PVT, mas muito pouco. Eu chego a passar 4, 5 meses sem consumir nada de soja. Porque a soja é do grupo das leguminosas. Qual que é o grupo das leguminosas? Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Esse é o grupo da soja. Esse é o grupo das leguminosas. Então, olha só.
Segunda, eu como feijão. Na terça, eu posso repetir o feijão. A gente pode repetir 2 vezes. Na quarta, para não cozinhar todo dia, agora eu cozinho lentilha. Na quinta, eu consumo lentilha. Na sexta, eu consumo grão de bico. No sábado, eu consumo grão de bico. Domingo, eu consumo ervilha. Segunda, eu consumo ervilha. Você viu que 7 dias da semana você não precisa comer o soja. Você pode até repetir, por exemplo, segunda e terça, feijão. Quarta e quinta, lentilha. Sexta e sábado, volta para o feijão, agora o feijão vermelho. Na segunda, feijão preto. E você vai intercalando. Você vai ver que você vai ficar 1 mês sem comer soja e não vai te fazer falta. Mas o problema é que o brasileiro aprendeu a comer todos os dias. Feijão, arroz e carne. Café da manhã, pão, leite, café. Isso é a comida do brasileiro. Mas olha como Deus fez a variedade de alimentos. Por favor. Ok? Da minha terra também. Transgênico. Tá certo, é por causa das reações alérgicas dos alimentos transgênicos. A gente deve evitar, mas isso não serve para todos realmente. Mas o problema é o quê? Comer todos os dias. Tem gente que come banana todo dia. Tem gente que come arroz branco com feijão todo dia. Irmãos, isso é fácil, você entra numa verdureira e você vê a variedade que Deus fez. Significa que é para a gente comer todo dia o mesmo alimento? Isso mostra que Deus já fez uma variedade pelos gostos, porque as pessoas têm gostos diferentes e a gente precisa respeitar isso, mas precisamos aprender a variar. Hoje no meu café da manhã eu posso comer mamão, banana, pão integral e patê ou um melado, para quem gosta de rapadura. Amanhã eu como uma aveia, bato uma manga com um pouco de castanhas, faço um creme, como um pão integral e passo esse patê de manga, que agora a época de manga é barato, e tomo um leite vegetal de coco. Olha só, vareio. No outro dia, eu faço um mingau de quinoa, bato com um pouquinho de mamão, adoço com mel e faço um creme. E aí eu pego o quê? Faço um leite agora de castanha ou de amêndoa, ou leite de arroz, que é um dos leites que eu gosto, cozinho arroz integral, 1 xícara de arroz integral para 3 xícaras de água. Já estou dando as receitas, vão anotando. Depois vocês vão me perguntar no final. 1 xícara de arroz para 3 xícaras de água, bato no liquidificador, coo no pano e adoço com mel. Está pronto o leite de arroz. Mais barato que comprar leite pronto e saudável para a sua saúde. Não tem caseína, não tem excesso de proteína, não tem excesso de cálcio. É um veneno para a saúde, irmãos. Isso é cultura. A gente aprende a fazer errado e segue a vida inteira. Quem ensinou a senhora a botar azeite? Não foi a sua mãe e seu pai que cozinhava, a senhora aprendeu cozinhando? Quem disse que eles estavam certos? Isso, irmãos, é cultura. Isso no Brasil se chama idiosincrasia, que é o hábito de nós seguirmos a cultura que os nossos pais ensinaram. Nenhum é saudável. Vocês vão comprar esse livro custa R$12. Eu não vendo livros, tá? Só estou ensinando vocês, porque é uma orientação muito boa. Tem um capítulo inteiro falando sobre óleo. Irmãos, não tem um óleo que seja 100% saudável, incluso azeites. E eu vou explicar por quê. Olha aqui, já passo a pergunta, irmãos. Já vou explicar por quê. Vamos pensar sobre... Primeiro vou falar dos menos prejudicial, para vocês nem precisar falar dos prejudicial. Azeite de oliva, por exemplo, que vocês podem consumir em pouca quantidade, em pouquíssima quantidade, extra virgem. Para vocês fazerem 1 colher de azeite de oliva, vocês precisam de 120 azeitonas. Olha o tanto de gordura concentrado. Isso é o azeite de oliva. Óleo de coco, mesma coisa. É coco concentrado. Então você tem muita gordura concentrada. Gordura concentrada causa infarto. Causa gordura no fígado. Causa dor nas articulações. Ainda que seja azeite.
Agora, se vocês pensassem nesses óleos, óleo de soja, óleo de milho, de girassol, isso é um veneno para a saúde. Por quê? Por isso que as pessoas estão doentes. Porque esses óleos, o que acontece? Além de eles serem concentrados, que é o mesmo caso dos azeites, eles são aquecidos, refinados, para fazer o processo de refinamento. Então, em alta temperatura, mata tudo que era bom que tinha no extra virgem. Quando entra no teu corpo, ele começa a roubar. Ele se vinga. A gente tira dele o que é bom, ele tira do nosso corpo o que é bom. Irmão José. Soja. Ah, ok. Ok. Se o senhor consumir em pouca quantidade, dá para consumir. Eu consumo, por exemplo, de vez em quando uma ervilha, um milho enlatado, mais um palmito enlatado, mas não sempre. Porque o que deve ser o principal do nosso cotidiano é o alimento de forma mais natural. Não precisa só frutas e verduras, mas um feijão, um arroz, uma ervilha, uma lentilha, que não tem vinagre, que não tem conservantes, apesar de ter um pouco de pesticidas e agrotóxicos. Mas eu vou até já, eu sei que alguém vai me perguntar isso, sobre os agrotóxicos. É preferível, nós temos várias literaturas médicas mostrando que é preferível você comer os alimentos vegetais com um pouco de agrotóxico e pesticida do que deixar de comê-los. Fazem menos prejudicial para a saúde comê-lo do que comer carne, comer açúcar, tomar leite. Entende? Então é melhor ainda que você vá na verdureira que os alimentos têm agrotóxico, você chega em casa, já vou dar uma dica para vocês, compre uma bacia grande, comprem bicarbonato de sódio, isso no mercado vende, bicarbonato, e você vai pegar uma colher de sopa para 1 litro de água. Como você vai comprar uma coisa grande, pega em jarra, meça, bote 5 litros já, porque é uma bacia grande, bote 5 litros e 5 colheres de sopa de bicarbonato. E vai deixar todos os vegetais ali, e também os alface, couve, durante 40 minutos. Isso vai extrair, vai sugar das folhas e das frutas os agrotóxicos. Você joga fora essa água, lava de volta os alimentos, empacota e deixa na geladeira. Nunca coloque os alimentos na geladeira sem empacotar ou dentro de tupperware, de plásticos, né? Isso porque mesmo que o mais limpa que esteja a geladeira, é um lugar que tem germes, é um lugar que tem bactérias. Isso passa para os alimentos. Então é muito importante que você lave bem os alimentos, empacote, depois quando for consumir, dê uma lavadinha novamente. Ok? Então isso é para tirar os agrotóxicos. Vamos avançar. Natural, cultural, já falei. Olha só que interessante. Aleitamento materno e o crescimento biológico. Um rato dobra de peso em 4 dias. Um rato é mamífero. Um bezerro dobra de peso em 47 dias. Um bebê dobra de peso em 180 dias. Durante todos esses períodos na vida de cada um dos mamíferos, o alimento exclusivo é leite materno. Então aqui me mostra uma coisa muito importante, que o leite que o rato toma é específico para ele, porque em 4 dias ele tem que dobrar de peso. Um rato nasce mais ou menos com 300 gramas. Em 4 dias, tomando leite da rata, da mãe dele, em 4 dias ele já vai estar pesando 600 gramas. Um bezerro nasce aproximadamente com 20 quilos. Em 47 dias, em pouco tempo, ele já vai estar pesando 40 quilos. Nós somos totalmente o contrário do bezerro. Olha só, nós nascemos aproximadamente com 3 quilos. Em 6 meses, nós vamos estar pesando quanto? 6 quilos. Olha como a biologia, a composição dos leites são diferentes. Se nós estamos tomando um leite que é para dobrar de peso em 47 dias, em pouco tempo, e dobrar para 20 quilos, o que isso vai causar? Qual que é a primeira doença que isso vai causar? Obesidade, claro. Por que as crianças hoje são gordinhas, já nascem gordinhas? Porque as mães estão durante a gestação inteira, a gravidez inteira, fazendo o quê? Tomando leite. Então as crianças nascem com aquelas gorduchinhas aqui nas perninhas, que é lindo de ver, eu gosto também. A gente chega lá e fala, que coisinha linda. Não sabe que essa criança vai ter câncer daqui a um tempo. Porque a mesma coisa que causa a obesidade, que a gente acha bonitinho hoje, daqui 10 anos essa criança vai estar com esteatose hepática e vai dar uma cirrose. E a gente está brincando com a saúde das pessoas.
Irmãos, cuide para que o seu elogio não seja uma condescendência com um hábito nocivo para as crianças. A gente tem que começar a falar de coisas sérias. Quando você vai no médico, você quer que o médico brinque com a sua saúde? Não. Então eu estou aqui para falar de coisas sérias, irmãos. Coisas que estão relacionadas com as doenças que você não sabe, irmãos. Eu atendo todo dia gente com câncer, irmãos. É terrível de ver. Vocês conhecem a irmã Andréia daqui? Que foi feito campanha para ela. Vocês conhecem a irmã Andréia, adventista, que está com câncer? Irmãos, eu fui visitar ela no sábado passado à noite. Eu viajei para São Paulo, antes de viajar eu fui visitar ela. Irmãos, é de chorar. É de vontade de querer morrer pela outra pessoa, de ver a pessoa passando aquilo que ela tem, irmãos. Vocês não têm noção do que é um câncer avançado na vida de um ser humano. Eu vejo isso toda semana, 2 ou 3, 4, de 3 a 4 casos por semana, irmãos. É terrível. Mas durante a vida inteira consumiu o quê? Leite é um dos maiores incidentes, um dos causadores, fatores que causam câncer hoje. Eu vou já mostrar para vocês como que causa câncer. Já vou abrir para as perguntas também. Então, olha que interessante, aqui eu tenho uma composição de nutrientes. Leite integral, por exemplo, leite de vaca. Proteínas, 3,3%, isso está em 100 gramas de leite, tá? 3,3 gramas de proteína em 100 gramas de leite. Leite materno tem 1,2. Então, leite de vaca tem 3 vezes mais proteína do que o leite das nossas mães. O que o excesso de proteína vai causar? Ácido úrico, artrite, fibromialgia, doenças neurológicas, osteoporose e câncer. Agora, de quem que nós estamos falando quando a gente está falando de leite materno? Que tipo de seres humanos? Crianças, adultos, bebês, pequenos, o quê? Nós estamos falando de o quê? Recém-nascidos. Que a mãe parar de dar leite, começa a dar leite materno através de lata, mulico, que é riquíssimo em caseína. A gente começa a dar leite para essas crianças, Qual que é a primeira doença que aparece? Problemas na pele. A mãe não muda a causa, com 4 anos tem a primeira crise asmática. Com 6 anos a criança apresenta rinite. Começa a ter já com 6 anos também adenoide e amidalite. Aí vai para o médico e diz, a amígdala está muito grande, o que a gente faz? Tira as amígdalas, tira adenoides, dá corticoide, salbutamol e aerolim para asma. Não seria tão fácil nós tirarmos esse excesso de proteína, irmãos? Nós aprendemos a fazer leites vegetais e dar para as crianças. Avançamos. Olha que interessante. Sal. O nome químico para sal é sódio, tá? Leite integral tem, sódio não dá assim grama, dá em miliequivalentes. É a fórmula que se mede sal. Tem 50 miliequivalentes. Leite materno tem 15 miliequivalentes. Olha que interessante isso. O excesso de sal causa que doença? De que tipo de seres humanos nós estamos falando aqui? Bebês. Será que essas crianças que nascem desde pequeno tomando leite vão chegar com seus 35 anos e vão ter pressão alta? É óbvio. Por isso que a pessoa que me diz que tem pressão, eu sei o que comeu durante a vida. Se a pessoa me diz que tem artrite, que é a inflamação das articulações, eu sei que tem excesso de proteína ou tem caseína, ou tem excesso de carne que tem gordura saturada que também inflama as articulações. Então nós precisamos começar a pensar o que está nos deixando doente. Olha só, isso é um detalhe em relação ao mercado, por isso que eu gosto de informar as pessoas sobre isso. Lactose. O mercado tem interesses econômicos. E hoje as pessoas estão começando a ficar mais alertas sobre a alimentação. Eu vou dizer para vocês, tem muita gente não adventista hoje, irmãos, que estão adeptos à alimentação saudável. Muita gente. Eu sei porque eu sou convidado para palestrar nas universidades federais. Aqui na UFBA eu já fui convidado. Tem muito grupos de veganos que não consomem nada de origem animal. Tem muita gente lá fora que está saudável. Então, as pessoas sabem que o mundo está atento. Então, o que o mercado está começando a fazer? Alimentos menos prejudiciais, como é o caso do leite sem lactose. Mas esse é o problema do leite? Não. Então, o que o mercado fez?
maximizou uma informação e escondeu ou minimizou as piores informações do leite. O que eles fizeram? Eles falaram que eles conseguiram produzir um leite sem lactose, mas as outras coisas não tem como tirar. Não tem como você tirar o excesso de proteína, não tem como você tirar o excesso de caseína, não tem como você tirar o excesso de hormônio e o excesso de gordura. Então o que acontece? Você toma um leite sem lactose, beleza, resolveu o problema da lactose, mas tem todo o restante que é tão prejudicial quanto a própria lactose. Lactose é o menor problema do leite. Os outros são muito pior. Quais são os piores problemas do leite? Hormônios, que eu não falei ainda, caseína e também o excesso de proteína e o excesso de gordura. São 4 argumentos já para vocês anotarem porque a gente não toma leite. Excesso de proteína, excesso de gordura, excesso de hormônios e excesso também, e a caseína, ok? Então a questão da lactase, como se explica? Quando a gente nasce, a gente começa a produzir lactase. A lactase não é a lactose. A lactase é a enzima que o nosso corpo produz para quebrar a lactose e conseguir ser absorvida. Então, quando a gente chega nos 5 anos de idade, é o pico da lactase para fazer a digestão da lactose. Depois ela começa a diminuir e com 9 anos para de produzir lactose. Mas, doutor Felipe, se o senhor está dizendo que a gente não tem que tomar leite, por que a gente produz tanto tempo lactase? O que vocês acham? Pensem comigo, Quero que vocês pensem, eu gosto que o povo pense. Jesus perguntava para os discípulos para que eles raciocinassem. A gente nasce e começa a produzir lactase. Qual que é a função da lactase? Quebrar a lactose. Por que a gente produz até 5 anos e para de produzir até os 9? É para quebrar do leite materno. Então o que a gente deveria fazer por mais tempo? Amamentar. Quanto mais tempo puder, melhor. Alguém pode me dar um copo de água? Tinha um copo aqui, não sei onde eu pus. Esse aqui foi até os 4. Por favor, irmão. Foi até os 4. Que, sua filha, irmã? E não tem problema de doença. É isso, irmão. Irmão, eu não estou dizendo que tem que ser até os 9, não estou brincando. Mas no mínimo, 2 anos. Quem mama menos de 2 anos tem mais predisposição a ficar doente. Então, quanto mais tempo nós dermos leite materno para as crianças, para os bebês, mais essa criança vai ser forte. Por isso que o nosso corpo produz lactase para quebrar a lactose por mais tempo. Irmãos, eu tenho certeza, baseado em literatura científica, que se nós conseguíssemos voltar a muitos anos atrás, as crianças aumentavam por mais tempo. Ok? Então, o mercado hoje ele fez o quê? Muito obrigado, irmão. Ele fez o quê? Ele produziu um leite sem lactose. Porém, a lactose não é o pior problema do leite. E o pior problema do leite não tem como ser tirado. Então, nós precisamos começar a pensar de que o nosso corpo está saudável, ainda que tome, enfermo, ainda que tome leite sem lactose. Existe outro problema do leite. O leite tem, eu acho que mais de 50 problemas. A galactose é uma outra proteína do leite. A ingesta de galactose leva ao aumento do estresse oxidativo. Uma célula normal, ela tem que se permanecer normal a vida inteira. Só que quando você tem estresse oxidativo, essa célula perde a forma natural e ela começa a ela gera o que chama pleomorfismo, que é a desestruturação da célula. Quem já estudou biologia vai lembrar bem sobre membrana celular, citoplasma e núcleo. A membrana celular, ela tem uma forma perfeita. O estresse oxidativo causado pela galactose desestrutura a forma da membrana celular. Então começa a gerar células cancerígenas. Olha o que o texto diz. Gera também um mecanismo patogênico, dando as doenças cardiovasculares e câncer. Então você começa a ter outras doenças relacionadas com a galactose. O hormônios, esse para mim é o principal questão de que a gente jamais deveria tomar leite. O principal. A caseína é um veneno, o excesso de proteína, o excesso de sódio, o excesso de gordura, mas os hormônios são os principais. Olha só,
Eu vou fazer uma correlação aqui para vocês entenderem bem. Olha só. Esses hormônios que vocês estão vendo aqui, é os hormônios da vaca. Eu vou fazer uma correlação com os seres humanos, principalmente a mulher, tá? Porque é a mulher que dá o leite, né? A vaca produz 8 hormônios pituitários, é os hormônios que dão no cérebro. Nós, seres humanos, produzimos 6. A vaca, então, tem 2 a mais. A vaca produz 7 hormônios esteroidais. A mulher produz apenas 3. E o homem produz apenas 1. Então, com relação com a mulher, a vaca tem 6 hormônios a mais. A vaca produz 6 hormônios na tireoide. Nós, seres humanos, produzimos apenas 2, o T3 e o T4. Então, a vaca tem 4 hormônios a mais. A vaca produz 11 fatores de crescimento. Nós, seres humanos, produzimos apenas 6 fatores de crescimento. Então, a vaca tem 5 hormônios, fatores de crescimento a mais. Vamos fazer uma conta, então. 2 hormônios esteroidais com relação com a mulher, 4. Hormônios tiroidianos, 4, porque nós produzimos 2. E fatores de crescimento, 5. Fazem a conta. 2, 4, 4 e 5. 16. A vaca tem 16 hormônios a mais do que homem e mulher. Do que o homem mais ainda, são 18. Do que a mulher, são 16. Faço uma colocação para vocês. Quando esses hormônios entram no nosso corpo, para onde que eles vão? Para os órgãos que têm receptores de hormônio. Qual que é o principal na mulher? Ovário e útero. Por que você sai aí fora e as mulheres têm uma epidemia de mioma? Por que você sai aí fora e existe uma epidemia de câncer de ovário e cisto no ovário? Menina de 13 anos hoje já tem cisto no ovário. Por que você sai aí fora e uma epidemia de câncer? Por que é uma epidemia de hipotiroidismo? Por que é uma epidemia de câncer de próstata? Que está atrás do testículo do homem. Por quê? Porque são os órgãos que têm receptores de hormônio. Quando a gente consome essa bomba de hormônios, para onde que vai? Para os órgãos que causam hormônio. Por isso que hoje as pessoas estão tendo câncer. Por causa do consumo de alimentos animais. Quando você consome essa bomba de hormônios, existe um hormônio chamado anotem, IGF-1. Hormônio similar à insulina, é uma sigla em inglês, tipo 1. Quando você consome hormônios e proteínas animal, esse hormônio começa a subir no corpo humano. Esse hormônio pode ser mensurado em laboratório. Esse hormônio aumenta a incidência de células cancerígenas do corpo. E começa a apresentar câncer de tireoide, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero e câncer de próstata. Por causa de carne. Irmãos, se vocês começarem a pesquisar sobre isso, vocês vão encontrar muita literatura mostrando que os países mais vegetarianos, ou as civilizações mais vegetarianas, como os adventistas da Califórnia, são os menores incidentes de câncer. Por que existe um estudo, que é o maior estudo sobre vegetarianismo, que é The Chinese Study, o estudo da China, mostrando que a China é um dos países que menor tem incidência de câncer? Porque 95% da população chinesa não toma leite. Então, diminui a incidência de osteoporose e também de câncer. Avançamos. Olha só, um estudo de Harvard, uma das universidades mais conceituadas do mundo. Mulheres que tomam 2 ou mais copos de leite aumento de 66% no risco de desenvolver câncer de ovário. Agora me diz, as mulheres só tomam 2 copos de leite? Não, as mulheres comem um pedaço de bife, comem um pedaço de frango, comem açúcar, tomam refrigerante, comem arroz branco, pão branco, chocolate, bolo, refinados, soja transgênica, pão branco, margarina, café. Será que as pessoas têm câncer?
Se só de tomar leite já aumenta em 66%, quando você bota num estilo de vida aumenta para quanto? 100%. Se a pessoa come esses alimentos, é claro que a pessoa vai ter câncer hoje. Lembrando, irmãos, nós estamos numa geração com maior predisposição às doenças. Por isso que os cuidados precisam ser redobrados. Avançamos. Olha só. Esse é um consumo de leite per capita por diversos países entre 1961 e 1997, com a incidência de câncer de mama. Lembra que lá no início da palestra, eu mostrei um gráfico mostrando que os maiores incidentes de osteoporose e os países com maior incidência, com menor incidência. Qual que eram os países que mais tinham osteoporose? Quem lembra? Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Vamos ver para o gráfico. Qual que é os países que mais têm câncer de mama? Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia, Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Inglaterra, Itália, países europeus e países também norte, né? O México até que não está tanto. Deixa eu ver se tem o México aqui, que também que é América Central. Não, são esses principais. Mas olha que interessante, a China está aqui, ó. Coreia, Japão, já estão entre os menores. Vietnã, então, com os menores incidentes de osteoporose e com os menores incidentes também de câncer de mama. Porque não consomem leite. Os que mais consomem são os que mais têm osteoporose e são os que mais têm leite. Porque a correlação de cálcio e magnésio está desbalanceada. Porque não tomam sol. Porque tem a vida estressante, não fazem atividade física para ter compactação com os ossos. Lembra do suor? Elimina cálcio, precisa absorver mais cálcio. A demanda de cálcio aumenta. Não consomem muito sal, comem mais alimentos de forma natural. Olha que interessante. Como o consumo de carne é totalmente inviável em relação a custos ambientais. Para você produzir 1 quilo de manteiga, você precisa 18 mil litros de água. Para você produzir 1 quilo de carne bovina, carne de vaca, você precisa 17.100 litros de água. 17.100 litros de água. Em correlação, por exemplo, para você consumir arroz, você precisa de 2.500, que já é um número significativo também. Mas para você consumir 1 quilo de batata, 132. 1 quilo de banana, 499 litros. Qual que é mais viável? Você seguir uma dieta vegetariana ou você consumir alimentos de origem animal? É totalmente inviável, pela questão ambiental, consumo de água e recursos naturais, produzir alimentos de origem animal. O que está acabando hoje com a floresta é a pecuária. Para a criação de gado, se planta soja, 70% da soja vai para consumo animal e não para seres humanos. Se nós pegássemos somente o plantio de soja, e principalmente se não fosse transgênica, mas mesmo que fosse transgênica, e levássemos para a África, acabaríamos com a fome. Porque os alimentos hoje que são produzidos em grande escala, são produzidos para quem? Para os animais e não para os seres humanos. Olha só como fica as tetas das vacas. A ubre, né, que nós chamamos. Totalmente inflamadas. Isso aqui não é natural, irmãos. Isso é uma judiaria com os animais. Isso aqui se chama mastite, que é a inflamação da ubre da vaca. Vou mostrar um videozinho rapidinho para vocês. Pode dar um play para mim ali, irmão? Eu não trouxe. Diminui um pouquinho o slide. Dá um Isso, por favor. Obrigado. Para lavar o chão.
que interessante. Olha como o nosso governo, e infelizmente por trás do governo também estão médicos relacionados com isso. Como se chama isso daqui? Pirâmide alimentar. Olha que interessante. Lá no ápice da pirâmide alimentar está o queijo. Olha como o nosso governo jamais quer que nós sejamos saudáveis. Porque por trás da doença tem lucro. Por trás da glibenclamida, metformina para o diabético, tem 3 trilhões gasto com diabetes no mundo. Por trás do câncer existe 3% do PIB mundial em pesquisas e tratamentos quimioterápicos. E a gente ensina. Olha lá o que está depois. Olha o que diz. Consumo de leite e derivados. Consuma 3 vezes ao dia. Irmãos, será que as nossas crianças, será que nós vamos ficar doentes? Pensa uma criança desde pequeno consumindo caseína, excesso de proteína, excesso de sódio, excesso de gordura. Será que alguma doença vai apresentar no corpo? E eu estou falando só de um alimento. Imagine todo o restante que eles já comem. Bolacha recheada, Nescau, refrigerante. Avançamos. Olha que interessante como o nosso país é atrasado. Se você for, essa é a pirâmide alimentar brasileira. Essa é a pirâmide alimentar americana. Essa é Harvard, uma das instituições de ensino mais conceituadas do mundo. Infelizmente está em inglês, mas eu vou ler para vocês. Aqui, é a pirâmide e o prato alimentar. Não tem nada de origem laticínio de leite. Frutas, vegetais, grãos, cereais e proteína. Aqui, por exemplo, tem carne, mas não tem leite. Eles não acreditam ainda que deve se tirar a carne da dieta. Mas você não vê leite, por exemplo. No Brasil ainda você diz para consumir o quê? 3 vezes ao dia. É falta de informação isso. E Satanás quer que a gente seja ignorante. A ignorância é o melhor método de manipular o ser humano. Por isso que Deus deixou a Bíblia. Por isso que Deus deixou mais de 60 livros para nós lermos. Porque a ignorância é ditadura. Ignorância faz com que a gente consiga ser manipulado pelas pessoas. Caseína. Já estou terminando, viu, pessoal? Caseína faz mal, mas a indústria de suplementos não quer que você saiba. Na busca pelo whey protein, esses suplementos que as pessoas que fazem academia tomam, para ganhar músculo, de qualidade, compatível com o organismo humano, sobram 80% da caseína. De todo o soro do leite, de toda a proteína do leite, 80%, e eu vou dizer uma fonte mais confiável, que é do Dr. Thomas Colin Campbell, que é o The China Study, o estudo da China, 87% da proteína do leite é caseína. Olha o que caseína causa. Dor articular. Olha o seu cérebro lá. O senhor lembra disso? O senhor lembra disso? A pessoa começa a chegar lá com os 40 anos e dor na coluna, dor na cervical, dor nos ombros, dor nos pulsos, dor na junta, no tornozelo. Aonde está? Caseína. Começa a apresentar psoríase. Aonde que está a causa de psoríase? Caseína. Começa a ter dermatite epitiforme, essas manchas avermelhadas. O que é a causa disso? Leite. Começa a ter aquelas placas de inflamação nas amígdalas e o médico diz, vamos tirar essas amígdalas, aí resolve o problema. Resolve o problema? Resolve nada. Porque não tem mais amígdalas, vai para as adenoides, vai para os sinos, que vai dar sinusite, vai para o intestino e dá enterite, daqui a pouco você tem enfermidade de Crohn, doença autoimune incurável. Passa mais um tempo, você está com câncer de mama, câncer na tireoide, câncer no ovário. Tirar um órgão nunca resolve o problema se não mudar a dieta. Tirar a vesícula não resolve o problema. Tirar o apêndice não resolve o problema. Tirar um órgão é dizer que Deus não sabe o que fez. Que um órgão não tem função no corpo. Quanto maior a incidência de caseína, maior a incidência de diabetes. Lembra dos países? Olha lá que está lá na ponta. Finlândia, Suécia,
Dinamarca, Estados Unidos, Noruega, Escócia, Nova Zelândia, Austrália, e lá embaixo está o Japão. Está os países principalmente asiáticos. Por quê? Quanto maior consome leite, mais vai ser a tendência de ter diabetes. Irmã. Já respondi? Irmã, não tem como tirar caseína, não tem como tirar a gordura, não tem como tirar os hormônios, que é o principal, não tem como tirar o excesso de sódio. Pode ser leite em pó, pode ser iogurte, é um veneno para a saúde. Iogurte só tem, vamos colocar assim, uma vantagem. Quando você faz o processo de fermentação, os lactobacilos fermentam a lactose, então não tem mais lactose, mas tem todo o restante que é menos. Como eu falei, a lactose é o menor problema, os outros problemas é muito piores. Não, senhor, não, por favor. Não entendi, se alimentando de? Sonda, ok. Mas essa pessoa sonda, ela come o que pela sonda? O que foi liberado para ela comer pelo médico? Então a senhora vai fazer tudo o que eu falei de forma vegetal. Não vai dar leite para ele. Vai fazer papinhas, arroz integral, feijão, frutas batido, tudo em forma de suco. Sopa, bote bastante alho na sopa. Couve, rúcula, brócolis, batatinha, arroz integral, vai fazer tudo, vai bater no liquidificador e vai pela sonda. Salada, tudo batido em forma... E dá os sucos, exatamente. São muito nutrientes para a pessoa consumir. Isso vai desinflamar, vai desintoxicar o corpo. Tá? No café da manhã, frutas, aveia, granola, tudo vai ter que ser em forma de líquido, né? Ele só pode pela sonda, né? Isso já serve para nós de formar o alimento. Muito obrigado. Não precisa, pode ser, isso não precisa ter uma regra, porque na sonda ele não vai sentir muito sabor, então precisa variar. Se a senhora deu pela manhã fruta, meio-dia pode dar um pouco de salada batida e um pouco de cozido, um pouco de feijão, um pouco de batatinha, arroz integral. À noite pode ser ou frutas ou comida do almoço também em forma de batatinhos, porque a sonda não vai sobrecarregar. Por exemplo, nós não podemos comer feijão e arroz à noite, isso é terrível para a janta. Mas ele pode, porque ele vai ser batido no liquidificador em forma líquida. Se você quiser consumir uma sopa de feijão à noite, pode. Uma sopa de legumes. Mas comer o feijão e arroz à noite é muito pesado. Mas ele não tem problema, que ele vai ser tudo um líquido. Então pode dar. E pão branco ainda. Pão integral? Integral? Mas põe farinha branca. Tá. Vai tirar o leite. Tá. Tá. Mas deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Já entendi sua pergunta, irmã. Existem duas coisas a se considerar. Primeiro é que uma das substituições seriam os leites vegetais. Um leite de arroz, um leite de castanha, leite de amendoim,
De vez em quando, um leite de soja, mas muito pouco por causa do transgênico, 1 vez, 2 vezes no mês. Leite de gergelim, leite de girassol, leite de grão de bico. Tem muitos leites vegetais. Sempre segue essa regra, já estou ensinando, ó. 3 de água para 1 xícara do ingrediente que você escolheu. Sempre cozido, a não ser as sementes que não precisariam cozer, só deixar de molho de um dia para o outro. Baixe no liquidificador depois de cozido, coa no pano e adoça com mel ou açúcar mascavo, ok? E aí é uma sugestão. Só que a segunda consideração é muito importante. Se a senhora está comendo pão e tomando leite, o que isso acontece? É leite com comida. É líquido com as refeições. Isso é um veneno para o estômago. A gente tem saliva para mastigar e dentes para triturar. Desculpa, nós temos dentes para triturar e saliva para misturar-se com as sementes. Esse já é o líquido que Deus nos ensinou para misturar. Irmãos, eu não estou aqui para ensinar para vocês 99% errado. Eu quero ensinar 100% errado, certo? Irmãos, sabe o que acontece? Por muitos anos eu falava, irmãos, pode usar o leite vegetal, Deus vai me cobrar por isso. Há inspirações, a irmã White diz que jamais devemos tomar líquido com as refeições. A gente já tem saliva, nós produzimos 1,5 litro de saliva por dia. Nós temos dentes para triturar os alimentos. Então a gente não deve ficar tomando líquido com a comida. De manhã a gente deve fazer o quê? Banana com aveia, pão integral e patê. Pode ser um patê salgado, pode ser patê doce. Eu gosto muito de fazer patê doce. Um dia eu faço o quê? Pego banana prata, boto no liquidificador, pego um pouquinho de uva passas, pego um pouco de amêndoas ou castanha do Pará e bato no liquidificador. Vou bater no liquidificador, vai ficar um patê de banana. Pego o pão integral e passo por cima. Pego uma banana com aveia, amasso a banana com aveia. Pego uma manga e bato no liquidificador com um pouco de castanhas, boto umas tâmaras e fica um creme de manga. Outro dia eu faço um mingau. O mingau pode, de forma um pouco mais líquida, mas ele tem que ser grosso, igual um iogurte. Então você vai fazer o quê? Vai cozinhar a aveia com água. Depois vai colocar no liquidificador. Depois de botar no liquidificador, você vai botar 1 colher de coco, 1 colher de castanhas e um pouco de uva passa. E vai bater tudo. Vai ficar um creme de aveia, fica super saboroso. Eu boto numa cambuquinha, pego umas bananas, corto umas rodolela, pego mais 1 colher de coco ralado, jogo por cima, faço um creme de alfarroba e jogo por cima disso e como com granola. Irmãos, está pronto o café da manhã. Eu estou vendo a cara do Lucas, eu acho que você não gosta de comer essas coisas. Eu senti. A pergunta, sabe o que é, irmãos? Quando a gente não aprendeu a gostar disso desde pequeno, as papilas gustativas da língua não sentem o sabor dos alimentos. Então a irmã White tem um conselho para isso. Sabe qual que é o conselho? Jejum. Nós precisamos jejuar para desintoxicar o nosso corpo, para voltar a sentir o sabor dos alimentos. Eu, quando 13 anos, sabe o que eu comia até 13 anos? Eu não era adventista. Café da manhã, pão branco com margarina, café e leite. Meio-dia, arroz branco, feijão e bisteca de porco. Essa era a minha comida desde o nascimento, quando eu comecei a comer depois, até 13 anos de idade. Irmãos, sabe o que eu amo hoje? Se eu comesse só frutas e verduras, para mim não precisaria mais nada. Mas foi um processo de mudança. Nós precisamos nos acostumar. Não sejamos como os egípcios. As papilas gustativas dos israelitas começaram a caminhar pelo deserto e falaram o quê? O que a gente quer fazer? Queremos carne. Queremos voltar para o Egito, sermos escravos para comer. Deus tinha preparado uma terra melhor. Você sabe por que foi dado maná para o povo de Deus? Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Não precisa anotar, leiam depois. Deus deu maná para o povo para provar o povo. Deus deu a reforma de saúde para essa igreja para provar o povo também. Irmãos, nós estamos num preparo para o céu. Eu não estou dizendo que comer carne ou não deixar de comer carne ou tomar leite salva ou não salva. Não quero dizer isso, isso é falta de equilíbrio. Eu estou dizendo que o preparo para o céu também está relacionado com a reforma de saúde. Se não fosse, Deus não teria deixado escrito. Deus quer que a gente tenha mente boa, para que a gente possa aprender a sentir o sabor do céu. No céu não vai ter leite, no céu não vai ter morte, então não vai ter carne. Nós precisamos nos ambientalizar com o sabor do céu nessa terra.
Nós ouvimos a vida inteira que a única coisa que a gente vai levar para o céu vai ser o quê? O nosso caráter. O nosso caráter precisa ser transformado aqui. Isso envolve também a reforma de saúde. Primeiro a senhora, depois o irmão. Ok? Sim, até 6 ou 7. Sustenta. Não. Tem o mesmo tempo de digestão do que a carne. Isso é falta de interpretação às vezes, irmã. O que acontece? Você nunca vai ter digestão por mais de 3 horas no estômago. Isso é uma mentira. As pessoas fazem, carne fica 44 horas no estômago, 48 horas, 72 horas. Isso nunca acontece, é uma mentira. É falta de pessoas que não entendem fisiologia. Nós ficamos no estômago a comida, seja uma fruta ou seja uma carne, de 2 a 3 horas. Em 2 ou 3 horas elas vão sair. Por que as pessoas sentem fome rápido? Porque os alimentos que não têm fibras não dão saciedade. Por exemplo, as verduras têm mais fibras do que as frutas. A aveia tem mais fibras do que as frutas. Então você deve comer o que num café da manhã? Frutas com aveia. Pão integral com frutas. Almoço, o que vai ter muita fibra? Salada. Mas o que vai te dar carboidrato? O arroz integral e o feijão. As pessoas elas estão sentindo fome por 2 aspectos. Porque estão comendo alimentos refinados, arroz branco, pão branco, e não estão comendo os alimentos que têm nutrientes. O que dá saciedade é o cérebro e não a boca. Então as pessoas têm fome rapidamente porque os nutrientes não estão sendo assimilados a nível do sistema nervoso e te dão fome rapidamente. Se eu comer banana com aveia e comer mais uma fatia de pão integral 7 da manhã, eu vou ter fome 3 horas da tarde. Isso está relacionado com o processo de que o teu corpo vai se acostumando. Avançamos para nós terminarmos e irmos também para casa. Inseminação artificial é um outro detalhe. Como a indústria leiteira ela tem muito interesse comercial, o que ela faz? Quantos anos uma vaca tem que viver naturalmente? Quem já morou no sítio aqui? Quantos mais ou menos tempo vive uma vaca? De 15 a 20 anos. Chega a ter vaca viver 20 anos. De 15 a 20 anos vive uma vaca. Hoje, uma vaca vive 6 anos. Por quê? Para que uma vaca dê cria, ela gasta hormônios, chama estrona. Então ela começa a desenvolver uma gravidez, começa a usar os hormônios. Quando nasce o bezerro, começa a produzir leite, gasta hormônios. Quando dá leite, produz mais hormônio ainda. Então a vaca gasta muito hormônio. Só que uma vaca, ela não gasta os hormônios em 20 anos se ela dar a cria de 1 em 1 ano. O que acontece? Como a indústria sabe que para uma vaca dar leite ela precisa ter uma cria, eles geraram algo que se chama inseminação artificial. Eles pegam um embrião, colocam dentro do útero da vaca e a cada 3 em 3 meses depois das gestações, do parto, eles colocam ali e começa a gerar uma outra gestação, para que a vaca a vida inteira dê leite. Só que ela tem que parar pelo menos 1 ano de dar leite, para que ela não gaste todos os hormônios dela. Então ela em 6 anos, ela gastou todos os hormônios que ela tinha para 20 anos. E em 6 anos essa vaca morre exausta hormonalmente e estressada. Eu ia falar, e a boa notícia para quem come carne, é essa carne de vaca estressada vai para a sua mesa e você come carne estressada e você vive estressado. Você entende por que as pessoas que comem carne são irritadas, agitadas? Por quê? Você já viu a diferença de um elefante, de um leão e de um elefante? O elefante ele é alto, forte, porém calmo. O leão ele é extremamente agressivo e tem até os dentes diferentes. Por quê? Porque o intestino dele foi preparado para digerir carne, diferente do intestino do elefante, que é extremamente longo como dos nossos seres humanos, porque são animais herbívoros. Em comparação, o leão é um animal onívoro, carnívoro, que come carne. Eu tenho uma outra palestra sobre vegetarianismo, porque eu mostro a diferença dos intestinos, da arcada dentária, da acidez da saliva. É totalmente diferente de animais que comem carne, de animais mamíferos e também vegetarianos.
Avançamos. Para terminar, o uso do símbolo da crueldade, que é o anel de desmame. O que acontece? Esse é um bezerro. Colocam na narina do bezerro um anel cheio de pontas. Para que o quê? Toda vez que ele chega lá na ubre da vaca, ele faz o quê? Espeta. Aí ela faz o quê? Recua. Só que isso gera o que na vaca? Depressão. E no bezerro também, porque não tem sistema imunológico sendo formado, não tem os nutrientes. O melhor leite, o melhor alimento para seres humanos é o leite materno, o melhor alimento para o bezerro também é o leite de vaca. Então, quando você tira o melhor alimento desse bezerro, ele começa a gerar depressão. Por isso que as crianças que amamentaram muito pouco, durante a vida adolescente, a vida infantil, juvenil, vão ter maior predisposição a gerar depressão, porque não tem um hormônio que é o vínculo afetivo entre a vaca e o bezerro, entre o bebê e a mãe, que se chama ocitocina. Isso durante a vida vai apresentar tendência a ter depressão. Isso é um símbolo da crueldade, irmãos. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu já era vegetariano, mas eu tomava leite. Quando eu descobri tudo isso que eu falei para vocês, irmãos, eu falei, não tem como eu ainda tomar leite. E eu encontrei o sinal de Deus. Será que Deus deixou no livro Conselhos sobre Regimentar o sinal para o povo deixar de tomar leite? Deus deixou. Olha o que está escrito. Conselhos sobre Regimentar, página 441. Seja progressiva a reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas a preparar o alimento sem uso de leite ou manteiga. Diga-lhes que em breve virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo das doenças dos animais estarem aumentando na mesma proporção que a impiedade entre os homens. Aonde está relacionada a impiedade? Dinheiro. Eles querem saber de dinheiro, 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 dinheiro. Isso gera doenças nos animais. Aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, toda a criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam a nossa terra. Irmãos, quantos anos foi escrito isso? Esse texto foi escrito em 1905, há mais de 110 anos, melhor dizendo, 112 anos. Deus já estava cuidando do seu povo, para que nós deixássemos de tomar leite. Quando o quê? Quando amontasse o quê? O sinal que Deus deixou. A maldade dos homens seria proporcional às doenças dos animais. Por quê? Como eles não estão interessados com os animais e nem com os seres humanos, eles querem o quê? Dinheiro. Eles criaram inseminação artificial, alimento transgênico, hormônios. Isso gera doenças dos animais. Olha só que interessante. Folha de São Paulo, o jornal escrito mais conceituado do Brasil. Rússia embarga importação de carne de 10 frigoríficos brasileiros. Friboi, JSB, são as principais indústrias produtoras de carne, os principais frigoríficos no Brasil, tiveram embargados as suas carnes. Por quê? Infecção pelo vírus leucose exótica bovino, o BLV. É um vírus que causa leucemia, câncer nas vacas. Nós estamos consumindo carne e leite que tem câncer. Deus deixou o sinal, irmãos, olha só. Aumentaria a maldade no homem, os hormônios, os alimentos, a soja transgênica. Isso geraria o que nos animais? Doenças. Deus já estava protegendo você, irmãos. Por isso que eu olho para o Espírito de Profecia e olho para a Bíblia, eu consigo ver amor de Deus. Deus protegendo o seu povo para andar pelo caminho estreito, mas que um dia vai poder morar no céu. Raiva bovina e linhas de conduta. Hoje o ser humano já está começando a querer gerar, como se fossem medicamentos para controlar as doenças dos animais, de tantas doenças que já tem. Hoje já existe raiva nas vacas. E os seres humanos não entendem hoje porque tem tantos problemas neurológicos.
Raiva é um problema neurológico. Aonde que eles estão consumindo isso? Na carne, no leite, no queijo. E para terminarmos, a último slide, penúltimo slide, porque depois eu vou mostrar um verso da Bíblia. Onde está o cálcio? Leite de vaca, 123 miligramas. Rúcula, 117 miligramas. Brócolis, 83 miligramas. Coentro cru, 784 miligramas. Tem 7 vezes mais cálcio que o leite. Couve cru, 133 miligramas. Couve refogada, 177 miligramas. Olha só, a gente precisa consumir leite para ter cálcio? Não. Amendoim, feijão tem cálcio, girassol, leites vegetais, tudo tem cálcio. Amendoim, semente de girassol que a gente dá para o papagaio, tem cálcio. Irmãos, a gente não precisa consumir leites. Irmãos, alguém de vocês aqui tem dúvidas que o leite faz mal? Termino com a palavra do nosso Deus. Depois a senhora me pergunte, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para todo o seu corpo. Irmãos, Deus quer que você seja saudável. Abra sua Bíblia, vou ler um último verso. João capítulo 10 e o versículo 10. João capítulo 10, versículo 10. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que você tenha o que o texto diz? Vida, e vida como? Eu fiz a pergunta para vocês no início. Quantos de vocês aqui tomam algum tipo de remédio? Quantos de vocês aqui estão com algum problema de saúde? O texto está dizendo que Jesus veio para nós termos vida, irmãos. Por que a nossa igreja está doente? Será que nós não entendemos o que é ser cristão na essência? Apocalipse capítulo 14 e Apocalipse 7 fala sobre os 144 mil. E diz que eles seguem o Cordeiro para onde? Para onde quer que ele vá. Então significa que a mensagem que Deus daria seria progressiva. Patriarcas, discípulos, reformadores, pioneiros e conselhos sobre regime alimentar. A mensagem seria progressiva para que você pudesse ter vida e vida em abundância. A mensagem que Deus tem para esse tempo é: irmãos, abandonem o leite. O leite tem feito mal para a sua saúde. O leite tem cumprido o início do verso: roubado, matado e destruído. Mas Jesus trouxe conselhos para que você tenha vida e vida em abundância. O meu desejo, em nome de Jesus, é que você encontre as palavras do Mestre e se debruce sobre ela e leiam os livros que a nossa igreja tem, irmãos. Você vai desfrutar de vida e vida em abundância. Vamos ficar em pé e vamos orar? Amanhã eu estarei falando sobre câncer. Como nós evitarmos câncer e o que nós podemos ajudar as pessoas aí fora a evitar e até curar de câncer. Deixa eu te fazer uma pergunta que alguns já estão perguntando. Ok. Amanhã nós vamos estar às 7h30, né? Alguém está perguntando aqui se teria jeito, talvez você vir mais cedo para ter assim uma Consulta, uma palestra. consulta, né? Realmente. O que você acha? Podemos combinar para a parte da manhã. Se alguém quiser consultar, Deveria na parte da manhã. se alguém... você não está de manhã também aqui, né? Vamos estar de manhã, mas é 7h30. 6h30. Então, mas eu poderia vir 6h30, participo do culto com vocês, tomo de jejum e posso ficar de manhã consultando vocês. Se alguém consultar, ok? Depois do pôr do sol a gente conversa pela questão de valores, essas coisas, tá bom? Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos. Santíssimo Deus,
Eu sei, ó Deus, que são muita informação, ó Deus, sobre nutrição, sobre exercício físico, sobre profecia, santuário, justificação pela fé. E ó Deus, nós estamos perdidos dentro da igreja, Pai. Eu reconheço que eu também estou. E nós precisamos te buscar nesse tempo de graça que o Senhor tem nos dado, Pai. Perdoe todos os nossos pecados. Perdoe o tempo, ó Deus, que nós não temos cuidado do nosso corpo. Nós temos comido alimentos, Senhor, que o Senhor não aprova. E eu sei que não é fácil, Senhor, a mudança, quando nós já estamos acostumados com os alimentos. Mas nós clamamos no sangue do Cordeiro, ó Deus, pela ação do Espírito Santo em nós, pela companhia dos teus anjos, que o Senhor nos livre dos maus hábitos, Pai. E que o Senhor, através dessa semana de oração que estamos aqui buscando o Espírito Santo, nós possamos mudar esses hábitos. Derrama o teu Espírito sobre essa igreja, ó Deus. Derrama o teu Espírito sobre o irmão Célio, sobre o pastor dessa igreja, que é o ancião e o pastor. Que eles possam influenciar essa igreja a cuidar do seu corpo. Perdoe, Senhor, todos os pecados deles. E que nós possamos, ó Deus, dar exemplo como ser saudável para essa população que está doente. E aonde eles podem encontrar a solução para os seus problemas. Nós pedimos isso, Senhor, no doce e amorável nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, um bom restante de sábado e uma feliz semana.